Tens a mochila? Então vamos. Ora, boa tarde, bem-vindos a mais um EcoTalk no Cineeco 2020. Hoje o tema de conversa é o cinema com escolas e novos públicos e temos dois convidados, o professor Paulo Cunha, que é docente da Universidade da Beira Interior, é doutorado em Estudos Artísticos pela Universidade de Coimbra, é também investigador e historiador, bem como programador do Cineclube de Guimarães e do Festival Internacional de Cinema de Curtas de Vila do Conde. E do outro lado, vindo do Brasil, temos o Camilo Cavalcante, que é um produtor, realizador e guionista de Pernambuco, formado em jornalismo no Brasil, prosseguiu, entretanto, estudos em Cuba, na vertente de cinema e de televisão, e é mestre em cinema pela Universidade da Beira Interior. Venceu inúmeros prémios e distinções em festivais e teve a sua primeira longa-metragem, A História da Eternidade, selecionada para o prestigiado Festival de Roterdão. Bem-vindos aos dois. E obrigado por terem aceitado este convite, mesmo que seja nestes moldes estranhos e complicados em que nós estamos inseridos. E é interessante falarmos sobre este tema relativamente a novos públicos, nestas conjecturas e neste contexto em que temos que repensar a forma de chegar a novos públicos e a pensar até que público é este que vê cinema através de um computador e não possivelmente de uma sala de cinema, como os festivais estavam tão acostumados e habituados a fazer. Neste contexto, falando em escolas e em novos públicos, eu gostaria de começar a conversa direcionando primeiro para o Paulo. E gostaria de falar especificamente do Curtas de Vila do Conde, na secção Take One, que é uma secção dedicada aos filmes de escola. E gostava de perceber, na ótica de um programador e de alguém pertencente ao festival, qual é a relevância ou qual é o intuito de ter esta categoria e qual é a importância para um jovem poder, por exemplo, frequentar um festival de cinema enquanto ainda estudante. Olá a todos, boa tarde e bem-vindos ao Cineeco, aqui a estas EcoTalks, fazem parte do programa, para além dos filmes interessantes que estamos aqui também a ver ao longo destes dias. Obrigado, Ruben, pelo convite, obrigado também à organização, pelo amável convite para participar nesta EcoTalk. Ora bem, o Curtas desde muito cedo tem uma direção para um público muito jovem, até porque ele foi fundado há 28 anos atrás, precisamente por jovens cinéfilos,
gostavam muito de cinema, gostavam muito daquilo que era o ambiente dos festivais de cinema. Portanto, os 3 atuais diretores do Curtas são esses elementos fundadores que na altura, precisamente, criam um festival mais direcionado ao público jovem. Então, o público jovem foi uma das primeiras preocupações do Curtas. A competição de escolas surge mais tarde, precisamente por uma constatação de que havia muitos estudantes que queriam assistir aos filmes. E então começou também com a proliferação das escolas de cinema que se têm assistido em Portugal ao longo das últimas década e meia, das últimas 2 décadas. Houve uma multiplicação de cursos e houve um aumento exponencial daquilo que seriam os jovens universitários em Portugal a trabalhar com cinema, com audiovisuais, com multimédia. Entretanto, também temos cada vez mais alunos portugueses a estudar no estrangeiro, também em escolas de cinema, em escolas artísticas, que acabam por procurar esses espaços. Então, o Curtas decidiu criar essa competição, Taekwondo. É um dos primeiros espaços em Portugal, num festival de cinema generalista, também com uma janela aberta para o público universitário, precisamente porque começou a reconhecer que era um cinema com cada vez mais qualidade e começou a perceber que era importante também criar essa janela. Porque normalmente quando esses estudantes universitários estão em formação têm de competir com os veteranos, que têm outras condições de produção, que têm outros recursos, seria uma luta desigual. Então o Taekwondo muitas vezes funciona como esse espaço mais democrático, quando os jovens cineastas podem mostrar o seu trabalho, sem estar numa feroz competição com aquilo que são os nomes mais consagrados. O que não quer dizer que muitas vezes há filmes que estão na competição nacional do Curtas que são ainda filmes de escola. Isso também é algo muito, muito importante. Ou seja, a competição de escolas não é algo estanque que fecha ali aquilo que é a janela dos filmes de escola. Quando os programadores da competição nacional veem um filme que os interessa na competição de escolas, eles vão lá e pescam esse filme para a competição nacional. E, portanto, isso também é um fator muito importante. O facto dessa janela de exibição, o Taekwondo não ser castradora, no sentido de limitar aquilo que será o público potencial do filme. Quando os programadores acham a proposta interessante, acabam por lhe dar ainda uma visibilidade, não é? No tanque dos tubarões, portanto, na competição nacional, que é a principal competição do Curtas. E, ao início, como qualquer outra competição, é sempre olhada com alguma desconfiança, porque não sabemos muito bem qual será o impacto. Não é? Nós sabíamos que iríamos ter muitos filmes a concorrer, mas também não sabíamos se o público do Curtas estaria interessado em ver filmes de escola. Se nós olharmos retrospectivamente para a competição Taekwondo, nós percebemos que, de facto, a sua evolução em termos de grelha de programa é proporcional ao interesse do público. Começou com uma única sessão, passou a 2 e, nos últimos anos, já tem 3 sessões competitivas, por isso aumentando, de facto, o número de filmes que são exibidos. Precisamente porque há mais filmes a ser produzidos e porque há mais público interessado em ver esses filmes. Esse público também tem vindo a crescer. E isso é importante. O Festival de Cinema também, por um lado, saber o que é que o seu público quer, né? e trabalhar para isso, para lhe oferecer algo que ele está à espera, mas também, de alguma forma, inovar e romper com aquilo que é o expectável. E por isso é que o programa Taekwondo do Curtas não é uma mera competição de filmes, é um programa mais vasto, que inclui masterclasses, workshops, que inclui uma série de atividades que às vezes não se realizam todos os anos, mas realizam-se com alguns intervalos, pretende precisamente ser um programa também formativo, ou seja, os alunos têm ali uma oportunidade não só de apresentar os seus filmes, mas enquanto estão a apresentar os seus filmes também participar em diversas iniciativas, workshops, que às vezes duram um dia, que às vezes duram a semana toda, que dura o festival, masterclasses com convidados internacionais, desde realizadores, produtores, críticos de cinema, curadores, programadores que vêm de outros festivais e estão no Curtas durante aquele período. Então, muitas vezes também há essa possibilidade. E depois também todo o programa do próprio festival, alternativo às sessões, complementar, como as exposições, como os debates, também é algo que está enquadrado na lógica do Taekwondo. Por isso o Taekwondo é muito mais do que uma mera mostra de filmes, é todo um programa que também aposta claramente na formação. E se nós virmos então retrospectivamente, há outro indicador que de facto mostra que o programa é um sucesso e é cada vez uma secção com mais público e com maior atenção por parte dos espectadores do Curtas. É que
pelo curta já passaram muitos cineastas que hoje se consagraram. E por isso também é um aliciante importante. Por exemplo, o João Salavisa ganhou o Taekwondo com a sua primeira curta, uma curta de escola, 2 pessoas, muito antes do sucesso que depois teve em Cannes e em Berlim. A Leonor Teles também venceu o prémio Taekwondo antes do Urso de Ouro de Berlim, com a Balada do Batraque, que venceu uns anos antes com o Roma Kans, também um filme de escola. Portanto, e muitos outros realizadores que foram passando pelo Taekwondo. Muitos não ganharam o prémio Taekwondo daquele ano, mas depois acabaram por repetir presenças do Taekwondo, chegaram à competição nacional de curtas e chegaram a outros festivais internacionais de prestígio. Portanto, também não é só aqui olharmos para os vencedores do Taekwondo, é percebermos que ao longo destes anos o Taekwondo tem de facto sido uma janela de oportunidade para centenas de jovens que aí mostram os seus filmes. E portanto também há essa expectativa de nós irmos ver uma sessão de Taekwondo e se calhar vermos o primeiro filme de um futuro grande cineasta como um Pedro Costa, um Francis Ford Coppola, só para dar alguns exemplos, não é? Isso também é algo que é muito interessante nos festivais de cinema. Não só mostrar a obra dos consagrados, mas também ser uma janela de oportunidade para poder revelar novos valores, que daqui a uma década e meia poderão ser figuras cimeiras do cinema português e internacional. Muito obrigado, Paulo. Camilo, para ti, enquanto cineasta, como vês esta oportunidade dos jovens estudantes de cinema poderem mostrar o seu trabalho, debater o seu trabalho, falar sobre o seu trabalho, neste contexto de um festival que é bem maior do que simplesmente uma mostra de filmes de escola, mas está inserido no festival onde vêm cineastas de todo o mundo, onde vêm outro tipo de competições e, como o Paulo disse, têm workshops, têm masterclasses, têm performances e exibições que eles podem assistir e falar sobre cinema. Olá, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Um abraço grande ao professor Paulo Cunha, um abraço grande a você, Rubem, e meu companheiro de mestrado, né, na UB. Eu já trabalho no audiovisual há basicamente 25 anos, e para mim, posso falar, assim, acho que já nesse ponto de vista em primeira pessoa, os festivais de cinema foram fundamentais para a minha formação, já que na época, na minha cidade, eu sou de Recife, né, Pernambuco, no Nordeste do Brasil, naquele momento não havia escola de cinema, não havia possibilidade de se estudar cinema. Então, acabei me formando em jornalismo, em comunicação social, enfim. E comecei antes mesmo, quando eu entrei no curso de jornalismo, eu já comecei a fazer algumas experimentações audiovisuais, sabe? Era um momento muito delicado no Brasil, aqueles anos de 94, 95, 1994, 1995, né? O Fernando Collor de Mello, então presidente na época, fechou a Embrafilme e o cinema brasileiro entrou num momento muito obscuro, porque não tinha nenhuma forma de incentivo ou financiamento para se filmar. Muito parecido com o que está acontecendo agora no governo Bolsonaro, na verdade, esse desmonte, né, da cultura de uma forma geral. Mas, pois bem, naquele momento, eu, então, um jovem estudante de comunicação, mas já querendo trabalhar com cinema, com audiovisual, comecei a fazer minhas primeiras experiências com câmeras VHS compacta, câmeras Hi8 compacta, o formato caseiro, né, o formato, digamos assim, doméstico, é possível naquele momento. E a partir disso, comecei a frequentar alguns festivais com minhas primeiras experiências. E foi muito importante isso, por isso que eu disse que os festivais foram muito importantes para a minha formação. Primeiro, porque você acaba se reconhecendo no outro, você acaba toma consciência de que você não está só no mundo, tem outras pessoas ali criando e experimentando, mesmo sem incentivo naquele momento.
O cinema é a arte do encontro, eu acredito. E os festivais são pontos de encontro muito importantes e muito interessantes. Como o próprio professor Paulo Cunha já disse, quer dizer, não só para você assistir aos filmes dos outros, além de mostrar seu próprio filme, mas esses workshops, as próprias amizades que nascem, as conexões, as relações, os pertencimentos, esses encontros, essas aproximações. E para mim, foi eu que frequentei muitos festivais ao longo da minha vida de trabalho no audiovisual, no Brasil e no exterior, mas praticamente no Brasil eu frequentei o país inteiro, posso dizer que eu conheço por conta do cinema. Então, além da troca cultural, também me deu esse conhecimento, uma amplitude do meu conhecimento geográfico e social e humano a respeito do meu próprio país, por essas possibilidades de viajar que naquele momento, enfim, até hoje, né? Hoje com a pandemia não, mas nós já não, esses encontros estão nessa esfera virtual, que eu considero uma forma de resistência realmente da arte, da cultura, do cinema, né? Não pode parar. Então, mas eu queria só exemplificar, dando um exemplo prático na minha vida, o meu último longa-metragem, mais recente no caso, que se chama King Kong en Asunción, que inclusive ganhou agora o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado. Esse filme só existiu devido a um encontro. A um encontro meu com um ator num festival de cinema em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, eu apresentando um curta-metragem, o ator, que era um senhor idoso, Andrade Júnior, que infelizmente faleceu no ano passado, enfim, ele me mostrou dividindo o quarto com colegas de quarto. O festival tem muito isso, né? Você acaba compartilhando os quartos por questões econômicas, né? Principalmente curta-metragistas, né? Os curtas-metragistas sempre dividem quarto. E daí nascem amizades interessantes. Então, o ator me apresentou essa performance de O Gorila, isso em 2007. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, a ideia seminal do filme veio desse encontro, dividindo quarto, habitação, né, num festival de cinema em Nova Iguaçu. E eu acho que assim, só para completar, eu acho que não só para os jovens, mas para os veteranos também, para quem está no meio da sua trajetória, digamos assim, os festivais são muito importantes, sabe, por promover o debate também. Eu acho que o debate, acima de tudo, é onde as várias possibilidades de interpretação, de sentir uma obra audiovisual, elas podem ser colocadas ali, e acho que isso serve para ampliar, né, as possibilidades de interpretação de um filme mesmo. E pegando um pouco no que estiveste a dizer, Camilo, relativamente ao Brasil, não podemos falar simplesmente em tudo o que o Covid nos retirou em relação aos festivais, mas também desde que o Bolsonaro tomou o poder, que existem, que se foram retiradas e vários apoios, não só aos festivais, mas também à produção cinematográfica, aos apoios aos realizadores para poderem, por exemplo, viajar com os filmes para festivais fora do Brasil, e nesse sentido, não só a construção do cinema brasileiro está ameaçada, mas também está ameaçada esta construção de novos públicos. E eu gostava do teu, como brasileiro que estás aí já há bastante tempo e estás a viver esta situação, como é que vês o Brasil a superar este problema que neste momento ainda é pior por causa desta situação de pandemia em que estamos envolvidos? É verdade, Rubem, é verdade. A pandemia, a Covid só agravou as coisas, mas desde o governo Temer, né, após o golpe contra a presidenta Dilma, já começou a haver a puxar o freio, digamos assim. A Ancine já não funciona mais, no sentido de não estar liberando mais verbas, nem verbas de projetos já aprovados.
travou, simplesmente travou, freou tudo. Os produtores não recebem, não tem nenhum tipo de retorno. Quando é que a coisa vai ser retomada? Então, para mim, assim, a verdade é que não só o cinema, mas toda a cultura brasileira está sendo jogada às traças. Assim, a Cinemateca Brasileira, que é onde guarda, digamos assim, todo o nosso patrimônio audiovisual, né, enfim, filmes de nitrato, coisas raras, estava sem ar-condicionado um dia desse. Quer dizer, o risco de incêndio. Então, do mesmo jeito que estão colocando fogo no Pantanal, estão colocando fogo na Amazônia, querem também colocar fogo assim na nossa memória imagética, sabe? Porque eles sabem que um povo é isso, eles querem anular, eu acho. E então, assim, numa campanha feroz. Antes disso mesmo, pré-eleição, né, acho que vocês acompanharam toda essa questão das fake news, né, das mentiras que circularam na internet, né, que vai desde de mamadeira de piroca ao que você imaginar, e as pessoas acreditam. Então, começou uma demonização também do artista de uma forma geral. Sabe, uma demonização, todo artista é um vagabundo, é alguém que usurpa do patrimônio público, do dinheiro público, que deveria estar indo para a escola, para a saúde. O artista virou um bandido. Então, é uma situação muito complexa e que eu não vejo solução a curto nem a médio prazo, sabe? É uma questão muito complexa que está acontecendo e não estão nem enxergando. Tudo bem, não é questão ideológica só, é uma questão econômica, porque o cinema, independente se quem faz o filme é A, B ou C, mas um filme gera empregos. O dinheiro que é usado para a produção de um filme, ele se pulveriza, digamos assim, em setores primários, secundários e terciários da cadeia econômica. Então, cortando isso, também já está entrando no rol dos 20, 40 milhões de desempregados do Brasil, mais gente da classe audiovisual, né? Principalmente os técnicos. Tem gente aqui, amigos, que estão passando por uma situação de calamidade, sabe? De calamidade, porque não estão conseguindo se manter. Então, acho que o governo veio para destruir, está muito claro, não veio para construir nada, veio para destruir não só a cultura, não só a arte, mas também os direitos trabalhistas, os direitos sociais que foram, digamos assim, incrementados nos últimos 15, 20 anos no Brasil, vieram para destruir tudo. Agora, o que eu acho, você me perguntou se tem saída, eu te respondo. Quando eu comecei, em 94, 95, o Brasil passava um momento tanto quanto similar. E é isso, com a câmera VHS, eu comecei. Hoje, com o celular, não tenha dúvida que muitos jovens vão estar se manifestando ali da sua forma, criando a sua linguagem, enfim, construindo suas ideias e transmitindo suas ideias. Acho que isso vai continuar resistindo e existindo e como forma de resistência. Me preocupa um pouco, talvez, no Brasil principalmente, que diz que o Brasil é um país sem memória, como uma geração que começou agora a construir seu paladar audiovisual embasado na Netflix, nos streams da vida, nos Amazons, que nas séries principalmente, que, digamos assim, sei lá, se isso vai provocar algum tipo de pasteurização do olhar. Isso é uma questão que só o tempo irá dizer. Mas eu não tenho dúvida que os festivais, obviamente, quando a pandemia, enfim, quando a coisa melhorar, quando essa fogueira se apagar um pouco mais, serão e sempre continuarão sendo importantíssimos ponto de encontro, de reflexão e de construção do pensamento, sabe, crítico a respeito do audiovisual. Aproveitando o que estás a dizer em relação a este incentivo à crítica, não podemos só falar da classe do audiovisual e do cinema, mas, por exemplo, o Curtas de Vila do Conde começou uma iniciativa com a competição My Generation,
e eu não me vou alongar, vou pedir ao Paulo para explicar como é que, primeiro, como surgiu, qual foi a necessidade de começar a envolver as escolas de Vila do Conde e Póvoa de Varzim na participação na programação, neste caso do festival, e depois como é que tem sido trabalhar com os jovens. Então, no seguimento daquilo que eu disse inicialmente em relação ao Taekwondo, é essa permanente atenção que o Curtas tem com o seu público, de tentar corresponder à expectativa, mas também de formar novos públicos. Há 2 anos, portanto, o ano passado, há 2 edições, esta foi a segunda vez que essa competição existiu, criou-se o programa My Generation, que é um programa que não é só sessões destinadas a público de adolescentes e jovens adultos. A grande novidade dessa secção é que os programadores da secção são precisamente alunos das escolas secundárias de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, portanto, as 2 cidades mais próximas do festival, Vila do Conde, onde acontece o festival, e a Póvoa de Varzim, que é uma cidade contígua à Vila do Conde, mas também alunos do primeiro ano da Escola Superior de Mídia, Arte e Design, da ESMAD, portanto, a escola do Politécnico do Porto, que também neste momento está sediada em Vila do Conde. Então, nós conseguimos juntar ali, mobilizar um grupo de jovens entre os 16, 18, 19 anos, que ao longo de largos meses vão fazendo esse processo de seleção dos filmes. Portanto, são-lhes passados uma série de filmes e eles vão com tutorias e com acompanhamento por parte dos programadores séniores do Curtas, os seus diretores e também pessoas ligadas ao serviço educativo do Curtas, que para além do My Generation também dinamiza o Curtinhas, que já é um programa vocacionado para um público mais infantil. Portanto, ao longo desses largos meses, esses tutores, mediadores, vão acompanhando o processo de seleção, as discussões, os debates. E então vai-se selecionando um conjunto de filmes que depois, durante o festival, são exibidos precisamente para essa faixa etária. E depois os próprios alunos que participam na programação acabam por mobilizar aquilo que será a audiência dessas sessões. Este ano, infelizmente, por causa da situação pandémica, tínhamos uma lotação limitada e, enfim, há toda uma série de restrições e, por isso, essa competição também acabou por sofrer um bocadinho aquilo que foi a redução de público. Mas no primeiro ano, em 2019, a edição correu muito bem, teve muito público e gerou uma série de debates. Porque aqui, de facto, como os filmes são escolhidos por jovens dessas faixas etárias, há, de facto, uma predominância de temas que são temas mais atuais, que são temas que interessam muito mais àqueles jovens. Problemas sobre identidade de género, filmes sobre identidade de género, sobre questões de geopolítica, sobre causas sociais, direitos humanos. São temas sobre ecologia, não é um tema também tão caro aqui ao Cineeco, ambiente, ecologia, sustentabilidade, são temáticas que acabam por interessar muito e sensibilizam muito esses jovens, e então nós temos ali uma espécie de um mini-festival dentro do Curtas, onde há uma permanente troca. Para além de escolherem os filmes, de fazerem a seleção, esses programadores são também aqueles que vão escrever os textos que depois estão disponíveis nos nossos canais de comunicação, no catálogo, no site e também na app, onde as pessoas podem consultar a programação. Por isso, há um envolvimento, que não é um envolvimento pontual, que acontece só durante o festival, é um envolvimento que é feito ao longo do ano letivo. Não é? O Curtas normalmente acontece em julho, que é o final do ano letivo, e o trabalho começa a ser feito nesta altura, agora que estamos a iniciar o ano letivo aqui em Portugal, que normalmente começa em setembro. Por isso é um processo gradual, onde as pessoas envolvidas acabam por também desenvolver alguns laços, não é? Afetivos, cinéfilos, de comunidade. E isso é depois muito interessante, porque depois aquilo que se vê nas sessões é que as pessoas vão em grupo aos filmes e há um espírito mesmo comunitário. Este ano, por causa das restrições da DGS, da Direção-Geral de Saúde, não era possível fazer os debates na sala e por isso aquilo que acontecia era que os miúdos saíam das salas e iam para a praça pública e continuavam a falar sobre os filmes. Isso é muito importante. O festival ser também esse espaço de debate, de crítica construtiva, de troca de ideias,
não é? O cinema tem essa capacidade de promover essa troca de ideias, essa troca de experiências, essa abertura para o outro, para os outros, para outras realidades. E isso é algo muito gratificante. Nós estamos ainda apenas na segunda edição, mas temos confiança de que esta secção vai crescer, como cresceu, por exemplo, o Taekwondo e o Curtinhas, vai crescer porque vai ter cada vez mais público interessado, porque de facto os estudantes, os jovens estudantes naquela faixa etária são ávidos de verem coisas diferentes, inovadoras, e muitas vezes o Curtas e outros festivais de cinema que têm uma programação muito direcionada para essas faixas etárias acaba por ser um excelente espaço, não só para ver os filmes, mas para poderem dialogar, para poderem conhecer pessoas de outras cidades e de outras escolas, porque o espaço envolve 5 escolas, são 2 escolas secundárias em Vila do Conde, 2 escolas secundárias na Póvoa de Varzim e a escola superior em Vila do Conde. Portanto, são 5 escolas e muitas vezes os jovens nestas idades acabam por fechar muito aquilo que são as suas sociabilidades na turma ou na sua escola. E, por outro lado, esta iniciativa permite que estudantes de cidades diferentes, de escolas diferentes, também possam trocar experiências e participar ativamente na discussão daquilo que é o mundo que nos rodeia, não é? Não é só uma discussão dos problemas atuais, mas é uma questão de projetar o que é que poderá ser a sociedade daqui a uns anos, porque muitos desses filmes também propõem esse tipo de debates. E a título de curiosidade, qual foi o filme mais surpreendente ou qual foi o filme que eles selecionaram que tu ficaste bastante surpreendido? Pela positiva e pela negativa, pode ser das duas, mas tenho essa curiosidade de se calhar era um filme que tu nunca selecionarias ou achavas que era para um público mais velho, qualquer coisa, mas fiquei curioso em relação a isso. Não, de facto, há uma pré-seleção, ou seja, entre aquelas que são as milhares de submissões para o Curtas, há uma pré-seleção e então esses responsáveis, a direção artística do festival, o serviço educativo, fazem essa seleção prévia, ou seja, já que tipo de filmes poderão ser interessantes para esta faixa etária, porque de facto é necessário fazer essa triagem, porque senão os miúdos acabavam por ter um tratamento de choque se tivessem de fazer uma seleção a partir de 600 ou de 700 filmes. Então aquilo que se faz é um primeiro filtro, não é? E dá-se assim um corpo de filmes bem mais largo e eles depois têm de fazer uma seleção. E vão reduzindo. Por isso, à partida não há nenhuma escolha surpreendente porque nós conhecemos qual é a base de trabalho. Até hoje ainda não aconteceu, mas eu imagino que nas próximas edições possa haver algum filme que não esteja nessa corpo inicial, que possa ser algum dos alunos que viu em algum lado e possa querer incluir Aí sim, poderia ser uma surpresa. Neste caso não é propriamente uma surpresa, portanto há uma expectativa de que aquilo é o tipo de cinema que interessa aos jovens. E depois aquilo que se verifica é que muitas vezes essa experiência de programação é um ato coletivo. E normalmente a programação acaba por ser muito diversa porque vai um pouco ao encontro daqueles que são os diversos interesses e os diversos interesses e os variados interesses de cada um daqueles jovens. Porque eles, apesar de viverem naquelas cidades, que são cidades próximas, ou seja, um espaço sociocultural muito semelhante, apesar de terem a mesma faixa etária, de ouvirem a mesma música, de lerem os mesmos livros, de verem os mesmos programas de televisão, o que é engraçado é que depois, em termos de escolhas cinéfilas, eles têm um gosto muito diversificado, muito variado. Isso é estimulante, porque, de facto, a escolha não acaba por não ser apenas a escolha da maioria, ou seja, os filmes preferidos da maioria, mas acaba por ser um processo que envolve todas as pessoas naquilo que é fazer um programa diverso, variado, que tenha animações, tenha dramas, documentários, ficções, experimentais, ou seja, ser um programa, de facto, muito, muito diverso. E isso é importante, com várias proveniências geográficas, falado em diversas línguas, porque muitas vezes os jovens nestas idades acham que o cinema fala em inglês, mas não, o cinema tem muitos outros idiomas para além do inglês. E, por exemplo, aqui o Cineeco também mostra isso, mostra de facto uma pluralidade de olhares, e estamos aqui a ver filmes que vêm de diversos países do mundo, da Ásia, da Europa, da América Latina e de países onde o inglês não é a língua franca, não é? E isso também é muito importante, acaba por alargar muito os horizontes destes miúdos que, se não fossem os festivais de cinema,
e em concreto este tipo de secções particulares, acabavam por ter uma oferta cinematográfica muito mais monolítica, não é? Cinema de Hollywood, falado em inglês, cinema de género, e por isso é muito positivo. Poder também, de alguma forma, alargar aquilo que é a experiência do cinema no mundo. Nós aqui no Cineeco não temos uma sessão competitiva específica para escolas, mas temos vários filmes de escola em competição, e uma das preocupações do Cineeco é trazer as escolas a ver as competições. Infelizmente este ano, com bastantes limitações, em que nós também temos uma secção, umas sessões de curtinhas, filmes de animação, que infelizmente não conseguimos trazer às escolas primárias, mas todas as outras sessões as competições de curtas em língua portuguesa, e de longas em língua portuguesa também, tiveram a presença de escolas não foi secundárias, penso que foi de escolas de segundo e terceiro ciclo. Sim. E é estimulante saber, eu estive a apresentar algumas em que as perguntas surgem logo de imediato, e eles questionam-se, e é interessante perceber que eles não são simplesmente os espectadores que se sentaram numa sala e foram obrigados a ver um filme, mas eles vão se interrogando com aquilo que está a acontecer. E, infelizmente, tendo em conta não só o Covid, mas, mais uma vez, a situação do Brasil, se os festivais não existirem, se esta ligação não existir, se este estímulo não existir, Camilo, eu pergunto-te se esta ligação entre festivais e escolas acabar por cair, como será o futuro do cinema? Principalmente do cinema brasileiro. Nossa, uma pergunta muito complexa, muito difícil de prever, né? É como eu te disse antes, eu acho que sempre a resistência sempre haverá, sabe? A juventude, o novo sempre vem, né? Como já diria o grande cantor Belchior, o novo sempre vem. Então, acho que, independente de pandemia ou de questões políticas, econômicas, eu acho que o audiovisual já está sofrendo, né, muitas mudanças, assim, principalmente nas últimas 2 décadas, assim, mudanças de paradigmas mesmo, né? Assim, se vocês vão pensar nos videogames, né, nos videojogos, que cada vez mais trazem narrativas cinematográficas, talvez diretores de cinema trabalham fazendo videojogos, né? A virtual reality, né, a realidade virtual, que ainda é algo ainda pouco, digamos assim, que ainda tem pouco alcance, digamos assim, mas acho que tem ainda muitas perspectivas e possibilidades, sabe, narrativas, inclusive, né, para isso. Então, acho que o audiovisual do futuro, eu acho que vai ser como é que eu posso dizer, uma cesta de biscoitos sortidos, sabe? Você vai ter sempre quem vai querer embarcar na sala escura, né? Haver um filme coletivamente ali, todo mundo no mesmo trem, no mesmo vagão ali, que você não pode parar, você não pode dar o stop, né? A viagem começa, você pode sair do cinema, mas você não pode dar o stop e voltar depois. Né? Diferente dos streamings que você vê ali partido ou dos videogames. Então, acho que o futuro do cinema está aí, sabe, se embrenhando nessas diversas possibilidades visuais, dramatúrgicas, narrativas, e é isso. Acho que tem aquele filme lá da esposa do Coppola, que é sobre o Apocalipse Now. Aqui no Brasil tem um subtítulo, uma tradução horrível, de O Apocalipse de um Cineasta. É um documentário que a mulher do Coppola filmou nos bastidores e realmente mostra tudo naufragando ali, ator tendo infarto, tufão que destrói cenário, um caos.
E no final do filme, depois de ter ganho o Cannes, tarará, ele mais tranquilo, recuperou suas finanças, ele diz uma coisa que é muito interessante. Perguntam, acho que alguma coisa a ele sobre isso. O cinema futuro, ele, olha, eu acho que ali no interior, ali, sabe, no interior da beira interior, sabe, alguém com um celular ou uma câmera digital vai ser o novo Mozart, digamos assim, sabe, do audiovisual. Acho que é por aí. Acho que hoje os meios estão banais, mas as ideias ainda fervilham, e acho que a juventude sempre traz algo inesperado nesse sentido, sabe? Por cima de todas as adversidades, sabe? Eu acho que mesmo por cima de todas as adversidades. Eu falo isso porque, percebendo o audiovisual agora como uma coisa mais ampla, aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil, e algo que se expandiu para todo o Brasil, daqui a pouco deve chegar em Portugal, é uma dança chamada passinho, que é uma dança que não é funk, não é o passinho, é uma outra coisa. E que é uma miscelânea de influências, de referências, de coisas de moda, de tudo que você imaginar, mas ao mesmo tempo tem algo ali de uma expressividade genuína de um povo, sabe? Do subúrbio, sabe? Então, bom ou ruim, isso fica para os críticos. Agora que a linguagem já está se movimentando, e vem da periferia também a coisa, sabe? Acho que a gente o mainstream já não tem mais nada de novo para dar. A verdade é essa. Tanto que não se cansam de fazer remakes. O mainstream já faliu. A novidade mesmo vem da periferia do mundo, eu acho, sabe? E é por isso que devemos continuar a incentivar as idas aos festivais, e que os festivais não podem acabar, porque somos alternativa a esse circuito comercial e a esse mainstream, e temos este papel preponderante nos jovens de fazê-los ver outras coisas que não apareçam nas Netflix e na televisão também. Não sei se os jovens veem muita televisão hoje em dia, não me parece, mas pelo menos há sempre a nossa alternativa. Paulo, relativamente ao futuro, em relação principalmente ao Curtas de Vila do Conde, não quero também estar a especular muito, mas como é que vocês veem? Eu sei que é muito complicado estarmos a prever o que é que será o próximo ano, ainda dentro destes moldes do Covid, mas todas estas iniciativas que vocês têm vindo a desenvolver com um público mais jovem é para continuar e, quem sabe, para alargar? De facto, este ano foi um ano diferente. O lema do Curtas para este ano era precisamente esse. É um ano diferente, queremos que seja especial. E para o tornar especial foi necessário, por exemplo, aderir ao online. Com a limitação da ocupação das salas, não é? Que a lotação estava reduzida em 50%. Também com a impossibilidade de muitas pessoas viajarem para Portugal, para o Curtas, mas mesmo dentro do território há pessoas que têm alguma preocupação e preferem não viajar. Então, ao contrário do que era habitual, o Curtas fez passar a exibição, os filmes da competição nacional no Porto, em Lisboa e em Faro, durante os dias do festival, portanto, com 1, 2 e 3 dias de intervalo em relação à estreia em Vila do Conde, mas, para aquelas pessoas que ainda assim não poderiam ir à sala, pela primeira vez criou então uma plataforma online que está ainda a funcionar até o final do mês, portanto, praticamente durante o mês de outubro, está com a maior parte dos filmes que estiveram em competição, com a grande parte dos filmes que estiveram em competição. Portanto, é uma forma de, então, perante esta dificuldade que foi a limitação na circulação das pessoas, foi aderir ao online. É óbvio que nós sabemos que o futuro do cinema não será esse, mas é uma forma de, pontualmente, também quebrar um pouco essa dificuldade das pessoas, não é? Porque um dos objetivos do Curtas é também democratizar o acesso à cultura, democratizar o acesso ao cinema. Então, se as pessoas não podem vir ao Curtas, num ano como este, que foi um ano tão diferente dos outros, então vamos tentar levar os filmes às pessoas. Ainda que, lembrando sempre que o festival é esse local de encontro, não é só o sítio onde nós podemos ver o filme num ecrã maravilhoso, com uma excelente acústica, com uma excelente projeção, portanto, numa sala de cinema, que é onde deve ser visto o cinema,
mas é sobretudo o encontro das pessoas e a possibilidade do espectador poder não só ver o filme, mas ter ali o realizador, o produtor, o ator, enfim, os agentes envolvidos na produção do filme e poder fazer perguntas, não é? Quer na sala, quer nos espaços comuns. Isso é muito importante, essa dimensão humana, social, comunitária. É um fator diferenciador dos festivais e que deve ser prioritário. Por isso é que, para além dos filmes que estão na plataforma online do Curtas, para além dos filmes há também conversas exclusivas com realizadores, com argumentistas, com atores, com músicos, com escritores que de alguma forma participaram nesta edição do Curtas. Portanto, há sempre essa dimensão de um festival não ser só o sítio onde se vê o filme. É o sítio onde se vê o filme, vê as pessoas e podemos conversar com as pessoas. Tem a possibilidade de conversar com as pessoas. Pronto, há ali uma entrevista, uma pequena conversa em torno do filme, em torno disso. É óbvio que nós não sabemos o que é que vai acontecer, não é? O Curtas já tem datas para o próximo ano, está previsto acontecer na sua data histórica, que é o mês de julho, a primeira quinzena do mês de julho, mas nós não sabemos, não é, o que é que o futuro nos reserva. O que sabemos é que esta experiência foi muito positiva, deixou-nos todos muito otimistas. Por um lado, há a possibilidade de fazer o festival semipresencialmente, ainda que com bastante redução do número de público, mas o festival conseguiu realizar-se, teve imensas sessões esgotadas, conseguiu mobilizar. Se por um lado faltaram as pessoas de fora de Vila do Conde e da zona do Grande Porto, que é um público habitual no Curtas, se faltou as pessoas que vinham do estrangeiro ou que vinham de outras partes do país, nós percebemos que as pessoas de Vila do Conde e daquela zona do Grande Porto, Guimarães, Braga, Barcelos, o próprio Porto, Matosinhos, ou seja, aqueles concelhos limítrofes e próximos de Vila do Conde, nós percebemos que, de facto, esse público aumentou, porque a viagem é menos curta e é também uma possibilidade de ver cinema em sala, numa altura em que o cinema está também com alguns constrangimentos. Por isso, nós estamos muito otimistas, nós esperamos que no próximo ano seja possível fazer uma edição integralmente presencial, não é? Com centenas de convidados, realizadores estrangeiros, produtores, críticos, jornalistas, porque isso é a essência do festival, é para isso que se faz um festival de cinema, e estamos expectantes para que isso seja possível fazer em julho, mas também esta experiência mostrou-nos que é possível fazer uma versão reduzida, mas com igual impacto, ou seja, com igual impacto para aquilo e com iguais resultados positivos, não só para os organizadores, mas também para os cineastas que mostram os seus filmes. Os filmes acabam também por circular de alguma forma, e isso é fundamental. Por isso, não sei como é que será a próxima edição, sei que neste momento é assim que está a ser planeada, mas, enfim, a qualquer momento pode ter de se alterar. Eu muito honestamente, e agora num plano muito mais pessoal, acho que o online é uma boa alternativa, mas sobretudo enquanto complemento, ou seja, para complementar aquilo que é a limitação física das salas, aquilo que é a limitação física da incapacidade das pessoas poderem mover no território. Por isso sim será uma boa alternativa. Agora, nunca como uma substituição de um evento, ou seja, fazer um evento exclusivamente online seria algo, enfim, tremendamente frustrante, porque é um trabalho que demora um ano a ser produzido, com imensas expectativas para muitas pessoas, desde os organizadores, passando pelos cineastas e pelo próprio público, não é? O próprio público também espera ansiosamente pelo mês de julho para poder ver em sala aquilo que são as grandes novidades, aquilo que de melhor o cinema tem para oferecer, porque durante esse processo de preparação do festival, os diretores e os programadores do Curtas andam um pouco por todo o mundo, atentos a vários festivais de cinema, para ver, não é só o processo de submissões, há também um processo ativo, em que se vai a um festival, vê-se um filme e fala-se com o responsável pelo filme, olha, envia-nos o filme, porque isto é precisamente o tipo de cinema que o festival passa. Não é garantir que vai passar, mas estar atento também para poder melhorar aquilo que é a base de recrutamento. Portanto, isso é um processo muito moroso, muito lento, e o facto de os festivais deixarem de ser presenciais e passarem a ser online, por exemplo, iria prejudicar
de forma significativa aquilo que é o processo de seleção, porque os programadores não podem viajar, não podem estar nos outros festivais, acabam por não ver os filmes e acabam depois por ter menos opções. Porque esta hipótese de podermos ver os filmes todos em casa, online, no conforto do sofá, muitas vezes é muito ilusória, porque nós acabamos por ver menos filmes do que se estivéssemos num festival presencial, porque o festival presencial tem aquela coisa, aquela sessão acontece àquela hora. Às vezes até temos de decidir, porque há 2 sessões a acontecerem em simultâneo e ficamos super chateados, mas temos de tomar uma decisão, não podemos estar em 2 sítios ao mesmo tempo. O que é que acontece muitas vezes no online? Como não há esses constrangimentos, nós vemos que estão ali 200 filmes, queremos ver uns 20 que nos interessam muito, mas passado umas semanas percebemos que só vimos 2 ou 3, ou seja, acabamos por ver muito menos. Por isso esta questão do online também acaba por ser um bocadinho ilusória, no sentido de permitir às pessoas ver mais filmes. Porque as pessoas querem ver os filmes, mas é numa sala de cinema, porque muitas vezes em casa não reúne as condições perfeitas. Por isso, esta questão do online é muito complexa, e já que estamos aqui no CineEco, também convém referir outro aspecto, é que esta transição para o online, para o digital, também acaba por criar algum impacto ambiental. Ou seja, por um lado há as viagens que não são realizadas e, portanto, há uma poupança ambiental em relação de impacto, não é? De combustíveis e de dióxido de carbono, mas, por outro lado, o facto de o festival funcionar online também acaba por aumentar aquilo que é a sua pegada, porque há muito mais energia a ser gasta para permitir que mais milhares de pessoas acedam àqueles conteúdos. Por isso, também desse ponto de vista de sustentabilidade, não é a solução, não é uma solução ideal. Obrigado, Paulo. Nós, infelizmente, temos pouco tempo, mas ainda quero fazer mais perguntas, porque senão eu continuava para aqui a falar, principalmente pela questão agora que falámos dos festivais online, porque eu sei que o Brasil, os últimos festivais que aconteceram foram exclusivamente online. E para mim, enquanto primeiro estudante de cinema que frequentava festivais, foi muito gratificante poder, e aquilo que eu mais gostava era poder ir aos festivais e falar com realizadores e saber que era possível eu ser realizador um dia ou poder participar no mundo do cinema. E o CineEco tem essa preocupação, sempre trouxe os realizadores, mesmo internacionais, a estarem aqui presentes, conhecerem Ceia, conhecer o interior de Portugal, falarem com um jovem que fosse aqui do interior que não tem acesso muitas vezes a este tipo de festivais ou de eventos que ocorrem no litoral, e podiam ter assim esse contacto direto com o mundo do cinema. Camilo, infelizmente, vou perguntar um bocadinho assim, para me responder de uma forma mais resumida e geral, esta situação que o Paulo estava a comentar, que os festivais, quando passam exclusivamente para o online, perde-se muita desta dinâmica, e tu, como realizador, sabes perfeitamente como isso funciona. E depois fala-me, já para rematar um bocadinho, por exemplo, tiveste um filme que tiveste que adiar as exibições, e até tinhas falado que vinhas a Portugal antes disto tudo acontecer e acabaste por ter que adiar isso tudo. Infelizmente isto tem bastante impacto, não só nas exibições, mas também na vida do próprio realizador, que tem tudo planeado e de repente não pode exibir o filme. É verdade, Rubem. Pegou todo mundo, essa pandemia tirou tudo dos trilhos, né? A gente estava para lançar no dia 19 de abril um documentário que eu fiz chamado Beco, que é sobre um beco aqui no bairro de Afogados, em Recife. E a gente estava tudo certo, íamos estrear já em 10 salas, um lançamento modesto, independente, pequeno, mas já estava tudo certo para fazer o lançamento. Então, com a pandemia, a gente teve que adiar e ainda não tem expectativa de quando a gente vai voltar a retomar o lançamento, né? O longa que eu falei, mais recente longa que eu realizei, King Kong en Assunción, foi lançado no Festival de Gramado, passou também no Florianópolis Audiovisual Mercosul e vai passar agora a partir de 20 de outubro,
20 ou 21, enfim, no Los Angeles Brazilian Film Festival. Todos esses 3 eventos realizados de forma online. Então, a pandemia também complicou, porque a gente estava, inclusive, o professor Paulo Cunha é um dos organizadores, junto com a professora Manuela Penafria, das jornadas de cinema em português. Então, eu ia lançar justamente esse livro aqui, da História da Eternidade, que foi lançado até agora só em formato, só virtualmente, porque a gente não teve ainda como lançar presencialmente. Então, ficou uma edição, vou aproveitar para fazer a propaganda aqui, para no momento oportuno. Ficou uma edição bem bonita, enfim, a gente tem aqui textos de pesquisadores, críticos, tanto do Brasil quanto de Portugal. Acho que não vai dar para ver muito por causa do reflexo, mas aí tem o roteiro na íntegra, no final tem um belo caderno de imagens com fotos de bastidores e tal, e cartazes, com material, a foto de equipe, com material muito caprichado. Talvez, estou vendo se tem um festival agora de Santa Maria da Feira, né, o Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira. Então, estou aguardando um retorno do Américo, que é o organizador do evento. Possivelmente o King Kong na Assunção deve passar agora em dezembro no Festival de Santa Maria da Feira. Então, já queria convidar todos vocês, todos os amigos de Portugal, e possivelmente também, não sei, a gente está vendo se faz o lançamento do livro, mas eu estou aguardando para confirmar. No mais é isso, né? A pandemia mexeu, acho que com a cabeça, com o psicológico, com a alma de todo mundo, né? Acho que agora não perder as esperanças, já não perder o vigor, para continuar seguindo em frente e buscando alternativas para se continuar realizando e fazendo o cinema da forma que seja possível. E, enfim, mas espero que em breve isso tudo melhore, que a gente possa voltar para os festivais, voltar para o congraçamento da sala escura, e é isso. Obrigado, Camilo. E quando vier, já sabes, eu quero um livro. E vamos ver o filme. Espero que consigas vir já a Santa Maria da Feira. Já tínhamos falado sobre isso e espero que consigamos ir ver a estreia do teu filme em Portugal. Quero agradecer a ambos, Paulo e Camilo, por terem aceitado falar um bocadinho sobre este tema, por se terem deslocado até Ceia. E espero que também tenham gostado. Olha, só faltou um queijo, né, para sentir esse deslocamento, que aqui não tem o queijo da serra. Eu disse-te que se viesse em dezembro, que eu te guardava um queijo e levava-te em dezembro, não é? Pronto, está combinado. Pronto, obrigado por terem assistido e espero que continuem a comparecer às sessões do Cineeco. Temos agora uma já às 6 da tarde, para quem estiver presente e conseguir despachar-se para vir até ao auditório. E boa tarde. Obrigado. Tens a mochila? Então vamos.